A popularização da inteligência artificial está impactando inúmeras áreas, mas especialmente na criação, seja arte ou invenções, que encontramos um grande desafio. Música, vídeo, fotografia, textos, poemas. Pode uma máquina ser considerada um autor, um artista, um inventor? Para falar sobre esse tema atualíssimo e polêmico, eu recebo aqui no estúdio da Band News FM Rio, Pedro Tavares, advogado da área de propriedade intelectual do BMA Advogados e co-coordenador da Comissão de Direitos Autorais e da Personalidade da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. E Felipe Lerena, empreendedor, pioneiro na distribuição digital legal, especializado em desenvolver novas oportunidades de negócios na indústria criativa. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa edição de O Rio é Tech. Vou começar pelo Pedro. A gente estava até iniciando um pouco esse assunto, né, porque as coisas estão acontecendo com uma velocidade tão rápida e tão intensamente. E eu queria saber como é que o direito evolui nesse panorama tão volátil. O que mudou em termos de atualização de leis e discussões sobre propriedade intelectual. Que eu fico pensando que vocês devem ter um fórum permanente online, 24 horas por dia, que cada hora surge uma novidade, né? Todo mundo tentando se atualizar no WhatsApp o tempo todo. Não, é verdade, Beto. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que o direito nunca vai conseguir alcançar a tecnologia. Nunca. Isso enfim, se alguém tem esperança, desista, porque não vai acontecer. Enfim, cada vez mais, né, com as evoluções tecnológicas que a gente tem hoje em dia, eu costumo dizer que com a velocidade que a gente tem de tecnologia, o direito vem, parafraseando o Lulu, vem passos de formiga sem vontade, porque não dá. Agora, sim, a gente tem muita discussão, a gente tem muita tentativa de... Enfim, a gente tem as tentativas de adaptar, né? Principalmente olhando para a tecnologia, para o digital, né? Então, a gente tem, desde do DMCA nos Estados Unidos, né, que não é tão novo, é lá de 98, mas que traz a proteção do direito autoral para o digital, né, até impedindo aquela questão das tentativas de superar, né, as proibições de infração. Uhum. Até agora, mais recentemente, na Europa, a gente tem a diretiva europeia de direitos autorais para o mercado digital, enfim, que também já traz várias disposições. Se a gente for pensar aqui no Brasil, né, a gente tem basicamente duas leis, né? A Lei de Propriedade Industrial, né, que é que é de 96, e a Lei de Direito Autoral de 98. Nenhuma das duas sofreu assim uma atualização ou uma grande revisão desde então. Você tem alterações pontuais, mas nada muito significativo. Mas você tem, enfim, você tem também o judiciário tentando, né, dar um suporte sempre que necessário, e as discussões acadêmicas no geral. Aqui no Brasil também é interessante o Marco Civil da Internet, né, que é de 2014, também já não é mais tão recente, e que discute a questão da responsabilidade das plataformas, né, por conteúdo ilícito postado. Isso até está no STF agora, né, está para ser julgado a constitucionalidade desse artigo específico do Marco Civil da Internet, que é o 19, que, enfim, né, de forma muito resumida, exime responsabilidade das plataformas por conteúdo ilícito postado. Tem muito a ver com fake news, né? Tem tudo a ver com fake news, né? Inclusive, esse julgamento, ele veio, enfim, não ao mesmo tempo, mas tem toda a discussão sobre o PL das fake news no Congresso, e aí retomou-se esse julgamento no STF. Então, acho que dá para a gente considerar tudo no mesmo contexto. E o que o STF vai dizer agora, e é importante a gente trazendo para o campo da propriedade intelectual, que se você falar, por exemplo, de pirataria de marca, né, se você falar
ou de obras autorais violadas, no sistema que a gente tem hoje, os titulares podem ir atrás das pessoas que fizeram as postagens, mas as plataformas só seriam responsabilizadas depois de uma decisão judicial transitada em julgado, né? Então, assim, finalizada. Isso foi pensado enfim, essa lei é de 2014, então foi pensada ali antes, um pouco de 2014. A gente tinha uma internet completamente diferente naquela época. E então, enfim, e aí fazia sentido uma questão ali de desenvolver mesmo a internet, proteger as plataformas. Hoje em dia a gente tem, como a questão das fake news, a gente tem questões de pirataria de marcas muito sérias, assim, de plataformas que acabam sendo conhecidas por pirataria e tem ali uma reincidência, tem vários casos, e aí meio que se protegem nesse artigo 19 do Marco Civil da Internet, né, se escudam nesse dispositivo. Então agora o STF vai olhar sobre isso e vai dizer se aquele artigo é constitucional ou não, né? Então a gente tem, enfim, e aí por isso que eu disse, né? A gente tem também o judiciário tentando, né, acompanhar, né, tentando... Mas estão sempre correndo atrás, né? Sempre alguns passos atrás. Sempre alguns passos atrás, é sempre reativo, né? E aí... E o Brasil em relação ao mundo, como você vê, assim, em relação à atualização? Tem gente mais atualizada, países mais na frente em relação a essa discussão? Tem. Também não acho que a gente fique tão para trás, não, porque a gente tem muita discussão acadêmica, tem muita produção acadêmica, né? A gente tem nosso judiciário se debruçando sobre vários casos, mas, pelo menos em termos legislativos... A gente tem agora, na verdade, né, discussão sobre inteligência artificial, mas eu vejo alguns lugares que estão mais avançados, né? Você tem a Europa, que está agora para passar uma diretiva sobre isso. Você tem o Japão, que passou também há relativamente pouco tempo. É uma questão interessante, porque falando de direito autoral, se discute, enfim, tem vários tipos de violações de direito autoral que podem decorrer dessas obras criadas por inteligência artificial. E aí se discute, por exemplo, se as obras que são utilizadas para treinar as inteligências artificiais, se essas obras são protegidas por direitos autorais, se só esse uso nesse treinamento se já caracteriza violação. Então você tem, por exemplo, nessa proposição que está bem avançada na Europa agora, não há, enfim, uma disposição sobre isso, mas eles dizem que tem que ter transparência. Então tem que ter transparência sobre quais obras protegidas por direito autoral foram utilizadas naquele treinamento. Você tem o Japão, por outro lado, que eles, enfim, na lei de direito autoral deles, eles já dizem que as inteligências artificiais, os sistemas, podem ser treinados e podem ser utilizados obras protegidas por direito autoral sem ter que pedir autorização, né? Sem que isso se configure uma violação de direito autoral. Então, o Japão já estabeleceu isso, né? Está tendo discussão, está tendo muita gente indo contra, mas o Japão, enfim, pelo menos até onde eu sei, é um dos primeiros países a se posicionar e se posicionar a favor das inteligências artificiais nesse ponto específico. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Felipe, você acompanhou a indústria fonográfica, e acompanha desde a época do vinil, CD, loja digital, streaming, YouTube, games, TikTok. O que você pode dizer em cada uma dessas fases? Qual foram as características mais importantes? Eu acompanhei parte disso quando você teve gravadora, né? Hoje você não tem mais gravadora, né? Hoje eu tenho uma distribuidora. Então, faz um resumo para a gente assim, do vinil, né? Ouvindo aqui o Pedro falar, uma coisa que sempre me chama a atenção é que a tecnologia ela avança na medida que o comportamento das pessoas vão aderindo a essas tecnologias. Então, na medida que o comportamento e a usabilidade dessas tecnologias vão sendo adotadas, de alguma forma ou outra, se elas são colocadas no mercado, você tem que ter alguma forma de legislar e monetizar. Quer dizer, o modelo de negócio ele tem que estar adequado para que o uso da tecnologia não infrinja os direitos e, ao mesmo tempo, ele cria a recorrência e a usabilidade para que cresça o negócio.
Quando você trabalha na época do vinil ainda, de suporte físico, era uma forma de fazer negócio completamente diferente que hoje, né? Porque você precisava de meios industriais. Mas muito mais simples, por um lado, né? Em termos de direitos autorais, né? Não, na parte de direitos é muito mais simples porque você tem um suporte físico e ele não era transmissível, enfim, over the air, né? Uhum. Na medida que você não precisa mais de pedir a permissão, né? Porque na hora que você entrava numa fábrica para lançar um vinil, você tinha que ter todas as autorizações apresentadas para poder fabricar aquele produto. Hoje as pessoas produzem conteúdo. Esses dias mesmo eu estava conversando com o pessoal me dizendo que tem uma gravadora em São Paulo que trabalha com música, eles fazem mais de 1000 músicas por mês. E eles vão fazendo na base da insistência, eles não estão preocupados tanto com a criação e com a qualidade musical, eles estão preocupados em ganhar relevância no Big Data, né? Algoritmo pegar eles, entender. Então eles vão jogando, e chega uma hora que eles vão ocupando espaço sem estar muito preocupado com a qualidade, e sim com a quantidade. Isso é um modelo de negócio, você não tem como discutir se é bom ou ruim. Na verdade, ele está criando uma obra dele, autoral, quer dizer, na questão que a gente está falando, mas ele adotou uma forma de criar porque ficou muito mais fácil de criar atualmente do que era naquela época, né? Quando você precisava a barreira de entrada era muito grande. Era caro, e tanto que antigamente a indústria era praticamente controlada por grandes grupos, né? A hora de estúdio, né? Era uma coisa absurda, o engenheiro, né? E tudo mais, os equipamentos, né? Então, na verdade, o que está acontecendo é que a aderência às barreiras de entrada, eu costumo dizer que a indústria antigamente era vertical, né? Ela era uma indústria que era a barreira de entrada era muito difícil por conta de custo, de tecnologia, de conhecimento, que além do custo você tem que aprender a usar aqueles equipamentos. E os anos foram passando e aquilo, de certa maneira, derrubou. Hoje em dia você tem uma indústria totalmente horizontalizada, não tem barreira de entrada em lugar nenhum. E o que hoje se tornou a grande barreira, na verdade, que é o impeditivo justamente para os artistas aparecerem, eu costumo dizer que a gente agora pulou para o segundo andar. Aí você ganha relevância, né? É você conseguir furar a barreira do algoritmo e passar a existir para os olhos do cidadão comum. E, de certa maneira, com esse advento da inteligência artificial, isso é um pouco perigoso, porque na medida que o sujeito que faz 1000 músicas, ainda de forma manual, criando, imagina se ele prompteia, a gente está brincando com esse verbo aqui, né? Vamos promptear. E na hora que você joga um prompt para criar músicas e você define o estilo, a forma que você quer criar, e você pode gerar 1000 fonogramas por dia, e você joga isso na rede, você sendo um parceiro oficial de conteúdo, um distribuidor, você acaba, vamos dizer assim, blefando o mercado, né? E trazendo uma quantidade de músicas que não tem relevância nenhuma e venha talvez prejudicar toda uma indústria na questão da criação, né? Porque você não tem mais o compositor daquela forma que a gente aprendeu, que escrevia uma letra, escrevia uma melodia, uma composição. Hoje ela é feita de uma forma inorgânica, né? Então isso traz um elemento novo que também está acontecendo nas artes gráficas, está acontecendo no vídeo e tudo mais. Então, até a poesia. E, de novo, tem a ver com a questão do engajamento e comportamento, porque se houver, de fato, a aderência por parte do usuário em gostar desse tipo de estética, isso passa a ser uma forma comum de se expressar, né? Porque, no fundo, tem a ver com a expressão, da forma de se expressar. E tanto que, por exemplo, quando o YouTube apareceu, ele automaticamente teve uma aderência imediata, porque as pessoas já tinham uma forma de ter aquele vídeo e poder jogar, ela criar o seu próprio canal de comunicação. Só que aquilo bateu de cara com a questão dos direitos, porque não estava ainda formatada a forma do YouTube monetizar o dono daquele conteúdo. Na hora que ele estabeleceu uma regra para você poder usar aquele conteúdo de terceiros e os terceiros estavam de acordo com aquela regra, automaticamente o negócio disparou. Então, o que está acontecendo agora é que você não tem a música original para você poder se basear se você está infringindo o direito ou não. Quer dizer, a discussão agora é se o que está sendo criado é de fato de autoria, de quem que é a autoria. Tem até gente que pensa que poderia de fato existir direitos autorais para os engenheiros que estão criando aquele sistema. Entendi. Porque amanhã, se você tem um Midjourney que criou aquele sistema que faz uma imagem maravilhosa, será que o engenheiro não tem algum tipo de propriedade intelectual em cima dessa criação, porque ele acabou gerando uma arte que não existia se não fosse pelos códigos que ele criou. Então é uma discussão ainda complicada de se discutir,
principalmente no que se tange a poder monetizar, né? No sentido de modelos de negócio. Mas qual é o modelo assim? Então, para mim é muito curioso entender como foi do vinil. Teve aquela fase das lojas que era um problema. Pintou o Napster, que foi um super problema. Eu acho que a gente pode até anteceder a questão do P2P, que era o fato da fita cassete. Sim, sim. Mas isso não tinha capacidade de eu não podia dividir. Mas isso era muito complicado para a cabeça dos executivos daquela época. Mas eu acho que influenciava menos. Igual mesmo quando você tirou as orquestras e veio música gravada. Foi também um escândalo. Falou, acabou, não vai precisar mais de orquestra, vou botar um disco em casa. E o próprio rádio antes, né? O próprio rádio. Para pensar. O próprio rádio você conseguia... Se bem que o rádio ainda teve um período que era ao vivo, né? Sim. Então você, de certa maneira, conseguiu propagar... Tudo sempre tem os seus dois lados, né? Na hora que você tira uma orquestra de uma música ao vivo e coloca numa rádio, aquela música é broadcasted, quer dizer, teve que inventar novas leis. Tiveram novos direitos que foram criados para poderem remunerar os músicos que perderam por conta do ao vivo. Foi daí que surgiu os direitos conexos. E aí você remunerava o artista que não precisava mais tocar ao vivo e ganhava dinheiro em cima da música gravada. Na medida que você vai evoluindo o modelo de negócio e a tecnologia, você vai tendo que se adaptar aos novos direitos que não existiam. De certa maneira, hoje a gente está um pouco amarrado num modelo que ele está se desgarrando por si só. A tecnologia está fugindo dos modelos que foram criados. É a famosa disrupção, né? É uma disrupção. Que na época, justamente, que o P2P surgiu, eu acho que eu não me lembro. Talvez a Kodak, né? A indústria fotográfica passou por algo similar, porque ali foi uma disrupção que nunca mais teve conserto. Hoje, de certa maneira, não existe mais nada impresso, né? Mas na música, de certa maneira, as pessoas estão começando a voltar um pouco, tanto que o vinil tem, voltou, mas é uma né? coisa de nicho, né? É uma coisa de nicho, mas ele chegou num ponto hoje que está... acho que teve algum país que o vinil superou o CD. Passou, Dinamarca, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma mostra que existe... Assim, os nichos são importantes para você criar determinadas indústrias e manter certas indústrias vivas, né? Mas no caso do P2P foi interessante porque você derrubou o poderio, de certa maneira, desses grandes grupos empresariais que seguravam para si os poderes econômicos e criativos para si e não permitiam que aquilo fosse democratizado. Então, essa democratização que houve com relação à indústria fonográfica, ela demorou um pouco, porque a gente pegou o ápice dela no ano 2000, por ali, que foi quando começou, de fato... Foram duas grandes disrupturas. Foi a compressão, né, do Wave para MP3. Sim. Que isso foi, acho que para mim, ainda mais forte do que o fato de você poder transmitir online. Você pegar um arquivo de 1 minuto que em Wave é 10 megabytes, passar a virar 1 megabyte. Então, uma música de 3 minutos... Não para mim, que gosta de 320 kbps. Pois mas você tem que... 128 eu não admito. Mas até hoje você precisa usar o e-transfer para transportar isso. Você não manda por um e-mail. Isso aí. Então, na hora que você transfere esse arquivo para um amigo e ele não precisar mais se locomover para acessar aquele arquivo, é uma disruptura gigante. Tanto o arquivo comprimido com qualidade para os ouvidos convencionais e você poder transportar aquilo sem ter nenhum meio de transporte. E daí, na hora que você... Aí demorou muito tempo até que o modelo de negócio existisse, porque a banda... Na verdade, isso veio a explodir quando a banda larga chegou no celular. Isso. Não tanto na internet. Talvez você lembre quando existiam dois universos distintos, né? Você tinha o desktop, que tinha banda larga, rede cabeada, e a banda larga não existia no celular. Era 2G, era 2G. Era só tinha, não dava para nada. Então, na hora que entrou o 3G e o smartphone, 3G, aí o negócio fundiu. Perfeito. Aí foi 2007, 2008, foi quando a coisa explodiu. E foi quando as empresas que estavam dentro desse mercado, que era o meu caso no Brasil, por sorte eu estava engajado numa empresa que estava tentando se achar, né? E na hora que isso aconteceu, foi assim imediato. E aí, o mais importante, por isso que eu digo com relação à aderência do comportamento, porque as pessoas já estavam acostumadas a usufruir daquele meio de negócio, né, naquela forma de consumo, mas não estavam pagando. Então, foi rápido eles entenderem que era mais fácil pagar para ter tudo do que ter que ficar baixando. E, além de que, já tinha aquela discussão se era download, se era streaming. E o streaming, durante anos, também tinha uma série de problemas com relação à legislação, se era broadcast, se era transmissão, se era uso privado. Tiveram várias discussões, algumas ações também que foram colocadas em prática, porque as telefonias também não sabia se era comunicação, se era... Enfim, o fato é que,
deu bastante trabalho para a turma aqui. O pessoal teve muita discussão no mundo inteiro até que se encontrou finalmente um modelo que adequasse os anseios da indústria como um todo. E daí acabou que, ainda que haja uma discussão grande com relação a valores, se a remuneração está certa ou errada, o importante é que o modelo se consolidou. Você diz o streaming? Isso os streamings está consolidado mesmo? Eu vi a série. Vocês viram a série? Tem uma série na Netflix muito boa sobre o Spotify e mostra que a coisa ainda está, que tem uma certa revolta por parte dos músicos. Porque o que acontece? A remuneração é baseada em contratos. Os contratos, na época que foram feitos, foram contratos que, na época, para você ter uma ideia, os contratos bem no início de carreira desses artistas, era de 5%, gente, 7%. Então, na hora que você transporta isso para o digital, onde os custos todos que antes faziam parte da cadeia produtiva não existem mais, quer dizer, antes o cara gravava, fita, indústria, frete, prensar, estoque, inventário, venda, cobrança, isso tudo era uma pessoa só que fazia. A gravadora fazia esse modelo vertical todo e cobrava todas essas etapas. Isso tudo aqui acabou, vai direto daqui, tanto que hoje você tem o termo mais usado, que é o direct to fan, né? Você vai direto para o fã, não tem mais que ficar passando por vários lugares. Então, na hora que você vai direto para o fã e ele escolhe o que ele quer, você passa a não ter mais esse intermediário. Então, por que eu vou ser remunerado o mesmo valor que era na época, se o custo... Aí é uma questão muito mais complicada, porque se você abre a porta para determinados tipos de conteúdos, você acaba abrindo toda uma questão de jurisprudência que é perigoso para os acervos e os catálogos, né? Isso para cinemas, que imagino que seja parecido, para livros também, para os e-books, porque no caso do livro, eu acho que ninguém mexe no famoso 10% do preço de capa, né? E esse 10% continua, não tem mais que prensar o CD, o livro, não tem mais que fazer nada. Continua no digital, continua esse 10%? Eu imagino que sim, que não mudou, mas no caso da música, diferentemente que o livro, que são dois direitos que ali estão... Sempre tem a discussão dos dois lados, né? Do compositor, que fez a obra, e ela também... E isso é o que mais sofre, na verdade, hoje em dia. Que você cobrar os direitos autorais daquela música que circula em tudo que é lugar... que você cobrar o fonograma ainda é mais fácil do que você cobrar os direitos autorais. Porque o fonograma ele é fingerprintado, assim, ele é fácil de você detectar, rastrear. Já a obra é mais complicada, porque ela viaja, às vezes, sem ter nenhuma forma de você traquear ela. Então, de novo, assim, acho que a questão do uso da propriedade intelectual está sempre permeada pelo comportamento e uso da comunidade e dos direitos e da questão jurídica, para poder basear se o modelo de negócio ele é aceito por todos os players. Né? Mas é interessante isso tudo, porque justamente a inteligência artificial hoje, da forma que ele está vindo, é isso aqui um pouco que o Pedro falou. Se o uso originado que a inteligência artificial usufrui, a fonte é de alguém, né? Agora, a hora que você transforma isso, é igual o sample era aí. Isso. Vamos falar daqui a pouco. Vou até falar, Pedro, então vamos falar de alguns casos. Teve um caso muito famoso há pouco tempo, que tem a ver muito com isso, que é da indústria fonográfica, e foi um cara anônimo que mandou um prompt lá para um desses sistemas de inteligência artificial de composição de músicas e conseguiu fazer uma música à la Drake, que é um artista, né? E também acho que tinha outra banda, esqueci o nome. The Weeknd. The Weeknd, isso, The Weeknd. E ficou muito parecido e fez um sucesso, foi lá para cima das paradas, Sim. até que a Universal, acho que a gravadora, dizia, opa, isso aí é Drake. E aí ficou essa zona, é Drake ou não é Drake? E aí eu achei até interessante que o pessoal do Massive Attack, que é uma banda que eu gosto muito até, né, que já está, né, bem da década de 90, eles falaram, pô, isso acontece porque as músicas são muito ruins, então é muito fácil de copiar e de mandar a máquina copiar, né? Mandaram assim, pesado ali. Então, como é que a gente está lidando com esse fenômeno, né? Que cada vez vai ser mais comum, né? Essa história do Drake vai acontecer muito forte. Eu me lembro de um caso que é embrionário dessa situação. Teve um assalto em um conjunto habitacional no Alabama. Olha, isso é muito... Cara, se vocês vão pesquisar, é muito interessante. Isso foi um fenômeno. Não sei se vocês vão lembrar. E
quando a televisão local americana, Alabama, estado da Alabama, cidade de Mobile, eu acho. Mobile, Ó, é. E aí, quando a televisão foi lá, fez uma entrevista, e um cara lá, um dos moradores, falou de uma forma muito engraçada, assim, que parecia meio um rap, uma coisa assim. E é um maluco, achou bacana aquilo, usou a ferramenta do Autotune e fez uma música dessa história e botou no iTunes Store. Isso era a época da iTunes Store, isso é pré-streaming. Cara, a música alcançou o primeiro lugar. E aí o cara ficou desesperado de entrar em contato com o cara, ficou preocupado com o direito autoral, cara. Mas foi muito interessante isso, né? Se lá atrás, ainda com loja virtual, digital, que já era uma barreira de entrada bem mais difícil você colocar no Instagram, um YouTube da vida, e como é que você acha que essa coisa vai parar? Porque a minha sensação é que não vai. Não vai Perdemos, parar. E você tem que defender seus clientes disso. Qual é a estratégia? Como é que, assim, vocês estão visualizando esse futuro de curto e médio prazo com toda essa movimentação alucinada na parte de criação? Bom, Beto, primeiro eu discordo do pessoal da banda com relação à qualidade, porque assim, pelo menos pro meu ouvido leigo, tem muita coisa que passa tranquilamente, né? Essa do Drake acho que esqueci o nome, acho que é Hands on My Sleeve. A voz do Drake, pra mim, ali é ele, né? Eu até acho que o The Weeknd está um pouquinho pior, mas enfim, minha opinião só. Mas o Drake ali tá perfeito. Eu não ouvi ainda, quero ouvir. E é boa. É boa. Não, e tem vários casos, né? A gente até estava comentando, há pouco tempo eu vi Renato Russo cantando sertanejo universitário, né? Deu um problema, o pessoal não gostou muito, porque em tese Renato Russo jamais cantaria, alguma coisa do tipo. Eu lembro também uma que eu achei muito boa, que foi do Kurt Cobain, do Nirvana, cantando a música da banda da viúva dele, né? Da Courtney Love. Uma música do Hole, assim, que também parecia ele, realmente parecia ele. Então, nesse ponto eu discordo um pouco aí do pessoal que diz que dá para fazer essa distinção muito clara. Mas assim, Beto, eu acho que principalmente quando a gente está falando de direito, quando a gente está falando de propriedade intelectual, direito autoral, essas discussões novas que estão sendo travadas, eu acho que você sempre tem que tentar achar um equilíbrio, né? Você sempre tem que tentar achar um equilíbrio entre proteger os autores, titulares de direitos, e o acesso a essas novas tecnologias que a sociedade quer, que, enfim, que realmente é muito interessante. Enfim, e aí você pode partir também pensando depois em liberdade de expressão e tal. Então, acho que envolve tudo isso. Envolve tudo, e eu acho que você tem que tentar... Se as pessoas gostam... Ele falou, né, esse público novo... Desculpe te interromper, falou, mas falou. É muito importante, você falou sobre o mercado aceitar, sobre sei lá, um pessoal mais novo... De aderir, já acha... Então, aí você vai cortar o barato dele, digamos assim, né? Como fazer, né? É muito difícil esse meio termo. Eu acho que realmente você tem que buscar um equilíbrio, mas assim, e aí principalmente falando de direito autoral, de obras autorais, eu acho que tem que fazer o que a gravadora do Drake fez. A gravadora do Drake reclamou, tirou das plataformas. Principalmente porque quando aquela velha tradução da like ou pretende ser alguém que não seja, de fato você está simulando, né? Uma coisa é você criar uma coisa meio criativa, espacial, na sua cabeça, pronunciar de um jeito que a coisa vá para uma direção que você não diretamente associa uma pessoa que não seja alguém. Mas, enfim... Não, mas é exatamente isso. E nesse caso... E tem essas distinções também na inteligência artificial, né? Que você tem as obras que eventualmente podem parecer com obras anteriores. Então, assim, nesse caso, você para, enfim, identificar uma violação é muito mais simples. Porque você tem uma obra anterior, você tem uma posterior, parece. Agora, nesse caso do Drake, por exemplo, você não tem uma obra anterior. Você tem a voz, que lembra a voz dele, para mim lembra muito, é quase uma reprodução. E você tem o estilo, né? Isso. Mas, enfim, é isso. Então, no campo do direito autoral, o que se a gravadora, se a plataforma, não me lembro, foi Spotify, eu não sei, ou se foi... se eles não quiserem, não, a gente não acha, a gente acha que isso é uma obra...
Aí ia rolar briga ia entre... ter que brigar, ia ter que Entendi. brigar com a gravadora. Uhum. E, enfim, e aí ia ter que ver o que dá. Ia ser uma briga interessante. Pois inclusive. é. Porque a gente tem a história do Andy Warhol também, né? E aí? O Andy Warhol usava lá as imagens que já existiam, fazia a arte dele. Sim, Eu não me sim, lembro sim. como na época se teve algum tipo de... Teve uma decisão agora. Ah, é? Agora, no Olha caso só. do Prince, inclusive, que você já falou que você gosta. Ah, do Prince? Sim. Teve uma decisão agora. Enfim, é porque não envolve inteligência artificial, mas, enfim, era uma imagem do Prince. É porque eu esqueci de quem era a imagem originalmente. De um fotógrafo, de uma empresa e tal. E aí a instituição dele usava e licenciava. Enfim, na verdade, uma versão daquela foto, né? Não aquela foto, mas uma versão daquela foto, usava e licenciava. E a gente teve uma decisão agora, tem pouco tempo, mas foi da Suprema Corte Americana, inclusive. E que Mas foi... era um case que estava em ação esses anos todos? Eu confesso que eu não sei quando que o caso surgiu, Felipe, mas... Porque, por exemplo, no caso de música ao vivo, você pode tocar o que você quiser ao vivo, ninguém pode te impedir. Eu imagino que no caso do Andy Warhol, quando ele faz um quadro, como é uma arte... Eu posso estar errado, mas talvez ele não esteja... Como ele não reproduz, você não pode reproduzir aquilo. Pode fazer uma, talvez ele encarado como arte, não sei se cai na questão do direito. Ele usava a Campbell, né? Uma foto. Não sei se... Mas vários, não né? era uma foto, era feita à mão, né? Isso. Era uma arte. Isso. Porque você tem várias coisas ali, né? Você tem a imagem da pessoa, você tem... usava Marilyn Monroe e tudo. Isso. Alguém tirou aquela foto, sei lá... Essa questão do direito autoral, antes de inteligência artificial, já tinha muitas questões complicadas de você poder estabelecer. Vou complicar mais um pouco aqui, falar do caso Dabus, né? Dabus, o Pedro vai falar melhor, mas o Dabus é um acrônimo de Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience. É um sistema de inteligência artificial que é patenteado, foi desenvolvido por um americano, Stephen Thaler, e essa máquina criou invenções patenteáveis, dentre elas um recipiente de alimentos baseado em geometria fractal e um farol piscante para chamar a atenção em caso de emergências. E ele é um tipo diferente de inteligência artificial, que é uma máquina criativa capaz de funcionar de forma independente. E aí, esse cara pediu a patente em vários países, né? E a patente foi rejeitada, porque a legislação diz que quem inventar ou descobrir qualquer processo, máquina, manufatura ou composição de matéria nova e útil ou qualquer melhoria nova e útil destas pode ter uma patente. Mas o Dabus é um algoritmo, então ele não é alguém, ele não é quem. Então, como é que está esse caso? Conta pra gente. E queria também ter um insight sobre isso, que isso é um caso, virou meio que uma referência, né? Sim, em relação ao uso da inteligência artificial e patente e propriedade intelectual. Não, com certeza. Esse caso, Beto, ele é muito interessante e ele parte muito disso que você falou, né? De você considerar o inventor como pessoa física, né? Você considerar o inventor como pessoa natural. Mesma coisa acontece no direito autoral, né? No direito autoral você tem também o autor, que até a nossa lei fala de criação do espírito, né? A nossa lei fala de autor, pessoa física ou natural, agora não lembro, mas... então, assim, são duas discussões que andam lado a lado. Né? Nesse caso do Dabus, como você disse, né, ele pediu patente em vários países ao redor do mundo. A gente teve indeferimento desses pedidos de patente, enfim, pelo menos na maioria dos lugares até onde eu sei, né, Estados Unidos, Alemanha, Europa, só para citar alguns, e muito com base nisso, com base no fato de que ele está indicando como inventor a máquina, né? E o Thaler até ele se indica como titular, mas ele indica como titular daquele pedido de patente, mas ele indica como inventor a máquina. E você tem as legislações do mundo afora, incluindo enfim, pode-se dizer que a nossa, que vão num sentido contrário. Quando a gente fala da nossa lei, por exemplo, né, um dos requisitos que a gente chama de patenteabilidade, que é uma palavra meio... é a questão da atividade inventiva. Né? Atividade inventiva é você identificar que aquela invenção
aquela criação, ela não pode ser óbvia para um especialista no assunto, tá? Então, e aí quando você fala de um especialista no assunto, você está falando de uma pessoa física. Então, isso sugere que quem está realmente criando também deveria ser uma pessoa física, né? Enfim, em tese, a máquina teria um pouco de dificuldade de saber, apesar de toda a tecnologia, a máquina talvez tenha um pouco de dificuldade de saber o que é óbvio ou não para um especialista naquele ramo, naquela área específica do conhecimento. Então, a gente tem todos esses indeferimentos, né, do caso do Dabos. Isso está sendo discutido, está pendente aqui no Brasil, né? Ele tem um pedido de registro aqui no INPI. A gente já teve uma manifestação da Procuradoria do INPI se posicionando pela rejeição do pedido de patente. O único lugar que eu tenho assim, conhecimento de que esse pedido tenha passado, pelo menos até agora, foi na África do Sul, mas porque ali fizeram uma análise, o INPI, o equivalente ao INPI, o Escritório de Propriedade Intelectual da África do Sul, faz uma análise, pelo menos, mais de formalidade, não tão profunda. Então, passou, mas se isso for questionado no judiciário, enfim, como está sendo em outros lugares do mundo, a gente teria que ver também como que a África do Sul responderia a isso. Mas Eu tenho uma pergunta até em cima do que você está falando. Por exemplo, empresas que não criam programas, eu trabalho na Google, e eu sou o desenvolvedor de um determinado software que foi criado, que a partir daquele software você passa a gerar novos produtos. Esse engenheiro ou é o Google que é o dono? Do software é o Google. E ele é work for hire. Ele assina como work for hire. Na verdade, a nossa lei de software, né, que a gente tem uma lei de software, né, tem a lei diretoral e tem a lei de software. Ela diz que se você for contratado para aquele fim... Você ganha como FII e acabou. É isso. Entendi. Faz parte do escopo do seu contrato de trabalho, ou prestação de serviço, né? Enfim, não precisa também ficar limitado ao contrato de trabalho. Mas você está ali para aquele objetivo, desenvolveu, usando todas as ferramentas. Mas ali, na hora que o Google, é da empresa. Na hora que o Google entra com patente, ele tem que dizer que o inventor é alguém, né? Se a gente está falando que tem que ser uma pessoa física. Mas eles colocam normalmente, né? O nome do engenheiro. Sim, lembra no Photoshop tinha uma cabeçada que aparecia quando você abria. Direitos. Não, porque na verdade eu estou falando de software, mas sim, se for o caso de patente mesmo, né, de invenção, sim, você tem que indicar a pessoa física como inventora, ainda que o titular seja a pessoa jurídica. Porque isso que a gente está falando tem a ver um pouco, talvez, com essa questão que vocês estão discutindo, que é um software que foi criado por pessoas que desenvolveram um determinado produto novo em cima do que ele prompteou, mas foi em cima de informações que foram criadas a partir de programações, né? Quer dizer, meio que cai um pouco, talvez, dentro do mesmo contexto. Não sei, talvez, eventualmente, eles vão se debruçar pelo mesmo princípio. Nessa questão, por exemplo, a gente Dabos? estava falando de promptear, né, da contribuição que a pessoa dá para as obras que são criadas. Quando a gente fala de direito autoral, tem várias correntes, né? Das obras que são criadas por inteligência artificial, quem é o autor, né? Tem gente que diz, por exemplo, que deveria já nascer em domínio público. Olha. Porque, né, não é ninguém, então nasce em domínio público, todo mundo pode usar. Eu tenho alguma dificuldade eu particularmente tenho alguma dificuldade de concordar com isso. Eu conheço, inclusive... Porque se a base da criação é a partir de uma pessoa natural, se não foi, enfim, vai uma discussão. Não, e eu já ouvi pessoas, enfim, que são ávidas defensoras de domínio público dizendo, não, aqui não. Então, assim, mas tem gente que diz que deveria ser a empresa ou o engenheiro que desenvolveu a máquina. Tem gente que diz que deveria ser a máquina, você estabelecer uma personalidade jurídica para a máquina, o que é um pouco até também mais surreal. Tem gente que diz que deveria ser a pessoa que prompteou lá e que imputou a informação. Eu já ouvi gente dizendo que dá para dividir os direitos autorais. Então, o famoso royalty share, que é o que a gente mais trabalha na música, explicando. Não, na verdade até questão de direito moral e patrimonial. Exato. Então, por exemplo, você poderia delegar que o direito moral é da pessoa que prompteou e o direito patrimonial é da empresa. Isso é interessante. Coisa. Não, tem várias propostas. É complicado a forma que isso está se desenhando, né? Sim. E está abrindo uns leques que cada linha do tronco não chega em lugar nenhum. Sim. Tem gente que diz que deve criar um sistema próprio. Então, assim, tem muita coisa. Está muito efervescente, né?
E se você me perguntar qual que é o melhor, eu não sei te é. dizer. Esse Eu posso mudar de ideia amanhã. Já digo hoje, já digo hoje. Na verdade, não são os departamentos de copyright do mundo, devem estar hoje numa discussão interminável, né? Não é um assunto que dá para a África do Sul, os Estados Unidos, a França, o Brasil. Acho que é uma coisa que todo mundo tem que estar junto. É. E legislação, né? Isso Legislação. tem que ser política pública, tem que ser legislação, tem que ser todo mundo sentando e definindo, então vai ser isso. Né? Enfim, não precisa ser todo mundo junto, mas pelo menos Criar é bom ter um grupo. Agora, esse Stephen Thaler, ele fez isso como prova de, tipo, com aquele fotógrafo, porque ele, né, por que virou um caso? Você consegue saber? Você saberia dizer? Eu não sei, Beto, eu não sei o que levou O que levou ele a não queria, sei. né, porque ele poderia colocar ele e tá tudo certo. Ninguém ia saber disso, né? Bom, ele foi famoso mundialmente por isso. Ele foi famoso mundialmente. Eu sei que ele tem outras invenções. Ah, é? Ele é um cara bem Eu vou ativo, estudar esse cara. assim. Esse caso do Dabos me lembra também, e aí também de novo puxando pro direito autoral, porque eu tenho essa mania. Me lembra eu não sei se já ouviram falar sobre o caso Naruto, que é era uma fotografia de um macaco que tirou uma selfie. Sim, famoso. Sim. Então, é por isso que eu digo que anda sensacional lado a essa lado. história. Porque é a história de um fotógrafo inglês, se eu não me engano, que na Indonésia botou lá um tripé, deixou a máquina lá, a determinada hora um dos macacos veio e tirou uma selfie dele. Esse inglês depois queria Capitalizar em cima. queria capitalizar em cima disso, teve algumas negativas e depois a gente teve, se eu não me engano, aquela PETA, né, a PETA. Sim. A Associação dos Estados Unidos, de Defensão dos Animais. E aí, defensora. Com esse argumento de que o direito autoral seria do macaco e que os proventos deveriam ir para eles, para depois investir em defesa dos animais. E isso foi nos Estados Unidos foi interessantíssimo esse caso. E terminantemente é negado porque se entendeu que, de novo, o autor tem que ser pessoa física humana, né? O macaco ainda não. Então, assim, é muito interessante, tem muita discussão em volta, né? Eu queria falar. Eu pergunto assim, o próprio Elon Musk fez aquele comunicado com um grupo de pessoas pedindo que houvesse que interrompesse, isso. Com o Harari, né? E por outro lado, não, exatamente. E por outro lado, você tem as próprias empresas de tecnologia que aí estão presentes. O próprio Facebook recentemente acabou de lançar uma nova ferramenta de criação de música. Então, isso até fica para jogar para a gente ver daqui a pouco o que vai acontecer, porque as respostas estão ainda muito mais perguntas, porque exatamente elas estão tão rápido e as empresas estão tão empenhadas em descobrir o que para que poderia ser usado, que eles estão fazendo sem ter noção onde vai chegar. E, de certa forma, isso vai acabar dando em algum lugar que a gente ainda não descobriu. E é interessante porque acho que pela primeira vez eu vejo a tecnologia atuando de uma forma mas muito mais à frente do que o próprio, como eu havia dizendo, o comportamento está conseguindo estabelecer, porque no fundo, para que serve isso tudo agora, hoje? Qual o usufruto que eu vou ter isso? A gente não sabe ainda, né? Pode ir para um lugar completamente diferente, né? Tá tudo muito volátil e em aberto, né? Não, e da forma que está se desenhando, você acaba infringindo direitos, princípios humanos, né? Natureza humana. Você não tem nem como aplicar certas formas de trabalhar, né? E você tem distinções também, né? Você tem, por exemplo, no caso do Dabos, você tem a inteligência artificial para criar invenções, né? Para criar que vão contribuir aí para o desenvolvimento tecnológico da humanidade, a gente pode dizer. E você tem as obras, por exemplo, né? A inteligência artificial criando obras autorais, que, é interessante, é super legal ouvir, pelo menos para mim, ouvir o Kurt Cobain cantando de novo. Sim. Mas eu já ouvi essa provocação uma vez e eu enfim, também me pego pensando nela às vezes. E aí, de novo, principalmente falando de direito autoral, será que a gente precisa? Né? Será que a gente precisa ter inteligência artificial criando obras? Eu sei que está acontecendo, né? Eu sei que está acontecendo, a gente não vai frear e tal. Mas até que ponto a gente precisa? E aí,
comparando com outras inovações tecnológicas completamente disruptivas, né? Spotify mesmo, ou Napster lá atrás, ou Airbnb, ou Uber, ou Netflix. Isso são coisas que realmente melhoraram muito a vida das pessoas, talvez de forma mais concreta. Trouxe relevância. Trouxe uma Mas grande relevância. Agora, falando de obra autoral, eu acho ótimo, mas eu tenho alguma dificuldade de comparar com patentes, por exemplo, né, as invenções que o Dabos criou, e, em termos de relevância. Né? Mas aí eu acho que vem o que o Felipe pontuou, que é essa questão da aceitação do público. Né? Acho que só isso é que vai determinar quantas outras... Aderência, né? Aderência. Quantas outras coisas, né? Sei lá, TV, a Apple lançou lá o Vision Pro, óculos de realidade mista, é caríssimo, mas mesmo que não fosse caríssimo, será que vai pegar? Será que vai ter aderência? TV com 3D não pegou. Você lembra? A indústria tentou, não pegou. Não vai pegar. Né? Então, eu vou terminar aqui o Rio ETEC. Eu tive muitas respostas para várias perguntas, mas surgiram muitas outras perguntas. A gente volta aqui, não amanhã, mas talvez em breve, para a gente continuar esse assunto. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Felipe, pela participação. Esse é o Rio ETEC. Na semana que vem, a gente volta. Até lá.